Olá, alunos queridos e alunas do nono ano. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o texto, né, da aula da primeira semana do PET 3. Esse texto ele fala sobre as manifestações culturais e religiosas, né? Fala sobre o diálogo que existem entre as religiões. A gente percebe que a manifestação cultural e religiosa ela é enorme, né? Existem muitas manifestações, existem uma pluralidade de religiões, um grande número de religiões que existem no Brasil, né? No mundo e falando aqui mais próximo no Brasil. Então, é preciso que haja o quê? Que haja o respeito, né? E um diálogo, primeiro um diálogo. Para que esse diálogo? Para que você possa conhecer sobre aquela religião, sobre aquele grupo religioso, e a partir daí você pode respeitar, você deve, na verdade, respeitar, né, os direitos e a dignidade daquela religião, daquele grupo de pessoas que fazem parte daquela religião. Por isso que deve existir, né, o diálogo para você compreender e amar o seu jeito de estar no mundo, né, de coexistir, de estar aqui no mundo e fazer parte de uma religião que talvez não seja a minha. Como que eu vou, mas como assim, professora? Por que que eu vou acreditar naquilo que a outra pessoa acredita? Não é o que eu acredito, não é a minha fé. Você não precisa acreditar, você não precisa ter a mesma fé que a outra pessoa. Você precisa apenas conhecer, você precisa dialogar para que você conheça, que a partir daí você vai ter o quê? Um respeito. Simplesmente você vai respeitar. Para que haja, né? Para que não haja uma ofensa à sua fé, à fé do outro, né? Então, essa forma, né, nós podemos, a gente já ouviu falar, eu acredito que sim, que o diálogo é uma arte, né? Ou seja, você tem que ter esse diálogo, ser artista para estar dialogando, para estar conhecendo e para estar respeitando acima de tudo, diante dos primeiros passos que eu falei, né? Refletir sobre a atitude e aspectos, né, envolvidos em conversas que devem ser respeitosas e são necessárias, né? Isso aí é uma habilidade, né, que o ser humano precisa ter para que ele respeite, né? É uma habilidade do diálogo que vai levar o quê? Que vai levar ao respeito. Primeiro, podemos pensar o seguinte: no primeiro momento, eu estou em um lugar onde não existe só a minha religião, né? Não existe só a minha. Pensar assim, existem outras. Não é só. Se não é só a minha religião, então vai existir outra forma de pensar sobre a religião. Vai existir outra crença, vai existir outra fé, né? Então, mas como assim? Eu achava que todo mundo pensava igual a mim. Não, todo mundo não pensa igual a você sobre aquela religião. Cada um tem sua maneira de pensar, ainda que façamos parte até da mesma religião. De repente, tem alguma diferença no modo de pensar, né? Na sua fé. Eu posso citar como exemplo pessoas, né, que fazem parte da mesma religião e não compartilham da mesma fé. Existem pessoas que são católicas, por exemplo, né, que às vezes não entende a ideia, por exemplo, de benzeção, que faz parte de quê? De uma religião popular, né, que é o catolicismo popular. Então, ou seja, existem dentro da mesma fé cristã, dentro da Igreja Católica, aquele que acredita em uma coisa que talvez o outro não acredite. Ah, professora, mas então ela não é católica porque ela pensa assim? Aí você não pode estar julgando, você pode estar o quê? Respeitando. Você deve estar respeitando, porque aquilo ali é a fé dela, não é? É a crença dela. Então, para isso é importante que exista um diálogo. E esse diálogo é muito interessante também, porque a partir dele o que que acontece? A gente conhece muitas tradições, muitas
formas de pensamentos diferentes que existem dentro das nossas, de pessoas, né, que fazem parte da mesma religião. Então, o que que acontece? Existem muitas posturas, né, atitudes e posturas que são o quê? Discriminatórias, intolerantes, excludentes, né, que tá o quê? Excluindo pessoas, povos, né, e talvez até governantes, né, que são comuns ao longo da história, né, da nossa humanidade. Então, o que que acontece? Existem, né, essas guerras, essas perseguições étnicas, culturais e religiosas que acontecem porque elas de repente não possuem esse diálogo, né, que vai facilitar a compreensão, que vai facilitar tá entendendo, e é tudo tão melhor, né? Tudo tão interessante quando você passa a conhecer aquilo que você não conhecia antes. Você vai ver assim, poxa vida, mas existe tanta coisa que não é a mesma coisa que eu acredito, né? Então, assim, isso é interessante para que você entenda, para que você conheça, né? É interessante o diálogo, em primeiro lugar, não é isso? É, Existem os valores, né, dentro das religiões que também vão ajudar você a estar o quê? Entendendo, né, e compreendendo, respeitando aquela forma de pensar de outra pessoa, de outros povos, não é isso? De outras pessoas. Grande parte, né, do tipo de discriminação e intolerância, elas são pautadas naquele fanatismo religioso. O que que seria um fanatismo religioso? Seria aquela crença, né, aquela forma fechada, talvez, do ser humano de não aceitar nenhuma atribuição, nenhuma forma de pensar sobre alguma religião que não seja a dele, né? Aquilo ali é um fanatismo, não, eu não aceito, é só a minha e pronto, tá? Acabou, não quero saber de outra, não quero. Então isso é o que? Um fanatismo religioso, né? Que leva o que? A violência física, né? Leva à violência psicológica, né? Existem vários conflitos, porque entre religiões, por quê? Porque são atitudes, né, contrárias, porque existe essa falta de aceitação mesmo, como eu disse, da fé, né? Não é nem assim, como aquilo vai, eu vou levar aquilo para minha casa, para minha vida, para meu ambiente familiar? Não. Eu simplesmente não aceito aquilo ali, mesmo que ele esteja lá no canto dele, lá na casa dele, lá na igreja dele. Mas eu não aceito. Aí eu vou lá e faço o quê? E faço algum tipo de violência com aquele ambiente, com aquela pessoa, né? Violência física ou psicológica, como eu disse, né? Então, por isso que é preciso, né? Que haja o quê? Primeiro momento, o que que eu disse? Pensar que não existe só uma religião no lugar onde você vive, no mundo, né? Segundo, poxa vida, mas se não existe, existem outras. Como que eu vou fazer? Eu preciso o quê? Conhecer essas outras ou essa outra, né, que talvez está bem próxima de mim, que talvez seja meu amigo, minha amiga, minha família, alguém da minha família, né, que existe outra forma de pensar religiosa. Depois, eu vou fazer o quê? Respeitar, apenas respeitar. Eu não estou falando em agregar aqueles valores para você, em querer, né, ou fazer daquela fé do outro como a sua, ou como a sua maneira de pensar também, mas eu preciso conhecer apenas para que eu respeite, para que haja mais amor, mais paz, né, entre as religiões. Ou seja, pensar que o diálogo ele vai promover o que? A paz, né, entre as religiões. É isso? E respeito, né, o amor e ao próximo. Então é isso. Eu estou à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas sobre a resolução da atividade. Qualquer coisa podem estar me chamando, tá bom? Abraço.